Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é sexta-feira, dia 25 de setembro de 2020 e nesse vídeo aqui nós vamos fazer aquele pré-jogo que você já está se acostumando aqui no canal e eu vou falar sobre os jogos da rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro da Série C e do Campeonato Brasileiro da Série D. Série C começando nessa sexta-feira e a Série D aí com 32 jogos ao longo do final de semana. Então após a vinheta eu volto para destrinchar todos esses jogos com você. Parou música. Bom gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui é aquele pré-jogo que você já está se acostumando a ver. Eu vou falar aqui sobre a rodada da Série C e a rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Se você estiver vendo esse vídeo ainda durante a tarde dessa sexta-feira, à noite tem outro vídeo para falar sobre a abertura da 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série 3. Rodada esta dessa sexta-feira que pode definir a primeira equipe rebaixada para a segunda divisão, que é o quarto módulo aqui do estado de São Paulo. Então, se você estiver vendo esse vídeo de tarde, já fica ligadinho aí, ó, se inscreva no canal para você receber a notificação de quando esse vídeo ficar pronto. E se você está vendo depois, tá vendo aí no sábado ou algum outro dia, tem aqui no card aqui em cima aqui, o link aqui que eu vou deixar posteriormente para esse vídeo aí para falar sobre a Série A3. Mas o assunto aqui é a Série C e D do Campeonato Brasileiro, que está chegando aí a sua 8ª rodada, já chegando na metade da primeira fase, ainda muita coisa para acontecer. E eu vou falar então, começar pelo grupo A, eu tenho aqui um monitor aqui do meu lado. Eu vou começar pelo grupo A, aqui do lado tem a classificação já dos times, para você ir acompanhando. E aí a gente fala jogo a jogo, e para você ficar por dentro aí da rodada então. Vamos começar pelo grupo A, que a rodada começa no sábado com o jogo Imperatriz contra o Ferroviário. Esse jogo vai ser disputado às 17 horas lá no estádio Frei Epifânio. Esse jogo, pelo horário, é o jogo que a TV Bandeirantes mostra para as regiões Norte e Nordeste e também ao jogo do DAZN. O Ferroviário, que começou bem o campeonato, começou uma campanha bastante forte, não está bem agora, não atravessa um bom momento e está na terceira colocação com 11 pontos, mas não vence há 3 partidas. Nessas últimas 3 partidas foram 2 empates e uma derrota na última rodada. A situação do Imperatriz é pior ainda, o time ainda não venceu no campeonato, está na última colocação com 1 ponto, é o pior time da Série C, contando os 2 grupos, e vem aí de 3 derrotas consecutivas, incluindo aí uma goleada sofrida em cima do Paysandu. Então a situação do cavalo de aço está muito complicada nesse grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Ainda no sábado, lá no estádio Almeidão, às 19 horas, o Botafogo da Paraíba, que é outro também que não está numa situação legal, vai jogar contra o Paysandu. O Paysandu que vai estrear o técnico Matheus Costa, que substituiu o Hélio dos Anjos. O Paysandu é o 4º colocado com 10 pontos, pode assumir a vice-liderança, dependendo de tropeços do Ferroviário e também do Vila Nova, que também vai jogar no sábado. E se perder aí, corre o risco de sair da zona de classificação, inclusive perder essa 4ª colocação pro Remo. A situação do Botafogo é a seguinte, ele está na 8ª colocação com 7 pontos ganhos, porém ele está apenas aí 3 pontos do Paysandu, que é o 4º colocado, então podemos dizer aí que é um confronto direto para entrar no G8. Esse então é o segundo jogo do grupo A ser disputado nesse sábado. Também no sábado às 19 horas, o Vila Nova que vem de vitória sobre o Imperatriz 3-0 no meio de semana. O Vila Nova é o vice-líder com 12 pontos ganhos, vem aí de 2 vitórias e 2 empates nas últimas 4 rodadas e pode dormir na liderança desse grupo aí, Aliás, pode passar o final de semana na liderança, porque o Santa Cruz só joga na segunda-feira. Se ele vencer, ele tem 12 pontos e o Santa Cruz 14. Já a situação da equipe do 13. O 13, ele tá na zona de rebaixamento, penúltimo colocado, somou 3 pontos nas últimas 3 rodadas, todos eles por empate, e ele é o penúltimo colocado com 3 pontos, mesmo que vença, ainda não deixa a zona de rebaixamento. Mas lembrando aí que o 13 ainda tá devendo um jogo, um jogo que foi adiado, que seria contra a equipe do Imperatriz, o Imperatriz com 2 jogos a menos na tabela. O 13 aí na penúltima colocação com 3 pontos, mas mesmo se vencer, ainda não sai da zona de rebaixamento nessa rodada. Seguindo com a rodada, no domingo nós temos aí o Remo recebendo no Mangueirão a equipe do Manaus. Esse jogo será às 18 horas. O Remo, como eu disse, 4º colocado, tem os mesmos 10 pontos que a equipe do Paysandu, mas pode aí também, dependendo aí dos resultados que acontecerem entre o Vila Nova e também o Ferroviário,
dependendo de tropeço dessas equipes, além do Paysandu, né, o time pode chegar também à vice-liderança. No caso do Paysandu, né, o Paysandu teria que perder também, né, o Botafogo está atrás. Então o Remo aí podendo saltar da quinta colocação, 10 pontos, para vice-liderança. Mas para isso teria que torcer por tropeços do Vila Nova, Ferroviário e Paysandu. Já a situação do Manaus, o Manaus que teve um jogador que testou positivo, né, para Covid. O Manaus ele é o 7º colocado com 8 pontos. Se vencer, e dependendo aí do que acontecer com o Paysandu, pode entrar na zona de classificação. Manaus 7º colocado com 8 pontos, mas sofreu aí o desfalque do volante Márcio Passos, que está em isolamento social porque testou positivo. Como eu falei, a rodada vai ser completada na segunda-feira com o Santa Cruz, o líder Santa Cruz, jogando contra o Jacuipense. O Santa Cruz tem 14 pontos ganhos, lidera, né? Já pode até pensar em classificação já, em encaminhar sua classificação. E a equipe do Jacuipense, sexta colocada, 9 pontos ganhos. E se vencer, né? Se vencer o Santa Cruz lá no Arruda, pode alcançar a zona de classificação. Ali o pessoal ali da segunda colocação até a oitava ali, muito embolado, 5 pontos de diferença. Então muita coisa pode acontecer. Então esses aqui são jogos deste final de semana do Grupo A, válidos pela 8ª rodada da Série C. Agora vamos para o Grupo B. O Grupo B que já tem jogo nessa sexta-feira, hein? Por isso que eu estou fazendo o vídeo hoje. A rodada vai ser aberta com o Criciúma recebendo a equipe do São José lá no Heriberto Russi. Jogo este marcado para as 20 horas. A situação do Criciúma... Calma aí, computador. A situação do Criciúma é a seguinte: o time vem de derrota na rodada passada, 5º colocado com 9 pontos, está fora da zona de classificação, mas pode aí dar um belo no salto, pode ganhar 2 posições, né? Pode ultrapassar o Londrina e também o Volta Redonda provisoriamente. Já a equipe do São José, o Zequinha, tem 8 pontos ganhos, está na 7ª colocação, está ali numa posição intermediária da tabela. Se vencer, pode ali encostar no 4º lugar, ali encostar na entrada do G8, né? Mas vai depender também do saldo de gols aí para ver se ultrapassa o Londrina. Então essa é a situação das duas equipes. No sábado, 6 horas, no Walter Ribeiro, o confronto entre os 2 últimos colocados do grupo, São Bento e Boa Esporte. As duas equipes ainda não venceram, 3 pontos para cada um. E é um confronto aí que pode tirar um deles da zona de rebaixamento. Eles estão apenas 1 ponto atrás do Tombense. O Boa Esporte aí, né, brigando aí para melhorar sua posição, brigando pela primeira vitória. E o São Bento com seu foco totalmente voltado para a disputa do acesso na Série A2 do Campeonato Paulista. O técnico Edson Vieira já avisou que vai mandar uma equipe alternativa. Ele até brincou, disse que se precisasse mandar um goleiro para o ataque nesse jogo aí. Então o São Bento vai mandar uma equipe totalmente reserva, porque o foco da equipe de Sorocaba no momento é a briga pelo acesso. O time venceu o São Bernardo por 3-0 na última terça-feira no jogo de ida das semifinais da 2. E agora vai jogar na próxima terça lá em São Bernardo do Campo, podendo aí perder por 2 gols de diferença. Então o São Bento totalmente focado na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, por enquanto deixando a Série C de lado. Vamos ver se esses pontos aí que o São Bento vai deixar de ganhar não vai fazer falta, né? Se bem que é bem verdade que quando o time vinha jogando com a equipe titular, não vinha tendo bom rendimento, vinha perdendo jogo atrás de jogo. Quando passou a colocar uma equipe alternativa, pelo menos começou a somar pontos com empates, né? Botando o time mais descansado, mais focado na Série C. Os resultados aí que timidamente começaram a aparecer. O São Bento, que vem de um empate na semana passada contra o Volta Redonda, também em Sorocaba, empatou 1-1, aí o Volta Redonda acabou marcando um gol contra no último lance da partida e o São Bento acabou salvando um ponto. Falando em Volta Redonda, o Volta Redonda joga no domingo no Estádio Luso Brasileiro, às 15 horas, contra a equipe do Brusque. O Brusque é o líder do campeonato, tem 3 vitórias consecutivas, foi eliminado da Copa do Brasil nessa semana pelo Ceará. Então o foco do Brusque agora, que também foi vice-campeão catarinense, o foco do Brusque passa a ser a disputa pelo acesso na Série C. E o time aí está muito bem, com 4 vitórias nos últimos 5 jogos, líder do campeonato com 15 pontos. A equipe do Volta Redonda, que aquele gol contra lhe custou a liderança, aparece na 3ª colocação com 12 pontos ganhos. Aliás, a liderança provisória, né? Porque depois ele seria ultrapassado pelo Brusque. Mas o Volta Redonda aí aparece na 3ª colocação com 12 pontos ganhos. Próximo jogo também no domingo, jogo às 15h30 lá no Colosso da Lagoa, na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. O Ipiranga recebe o Ituano. Ituano que
Na semana passada venceu o Boa Esporte, quebrou aí um jejum de vitórias, né, que vinha desde a estreia. O Ituano é o sexto colocado com 9 pontos ganhos. Pode aí sonhar com uma zona de classificação, né, caso vença o Ipiranga fora de casa. Mas o Ipiranga vem numa boa campanha aí, 2 empates e 3 vitórias nos últimos 5 jogos. É o vice-líder com 14 pontos ganhos. A equipe de Erechim também fazendo uma campanha bem interessante na Série C. E a rodada vai ser completada no domingo, né, também um jogo às 16 horas. Lá em Tombos, o Tombense recebendo a equipe do Londrina. O Tombense é o oitavo colocado, 4 pontos ganhos. Precisa de um resultado positivo para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento. E enquanto que a equipe do Londrina, quarto colocado, 11 pontos ganhos, buscando aí um bom resultado. O Londrina vem de 3 vitórias seguidas, 3 vitórias consecutivas. Então o Londrina numa ascendente aí no campeonato, buscando aí as primeiras colocações. Desse grupo aí, eu acredito que Brusque, o Volta Redonda e o Londrina vão ser aí times aí que certamente estarão na segunda fase. O Ipiranga também aí está numa situação bastante interessante, mas vamos ver daqui para frente. Mas por enquanto essas 4 equipes primeiras colocadas aí fazendo uma campanha bem forte, e vai sobrar time bom nessa fase aí, viu? Porque você tem o Brusque, uma campanha muito boa, o Ipiranga surpreendendo, Volta Redonda numa campanha bastante interessante, o Londrina numa ascendente, o Criciúma também tem bastante força. Então desses 5 aí um vai acabar sobrando. Aí eu acredito que do Ituano para baixo a briga mesmo vai ser para se manter na Série C. Se bem que ainda tem metade da fase, muita coisa pode acontecer. Mas no momento o que se desenha é isso aí. É essas 5 equipes brigando por 4 vagas. O Ituano ali numa posição intermediária junto com o São José. O Tombense, São Bento e Boa Esporte brigando ali para ver quem serão os 2 rebaixados. Essa é o cenário de momento na Série C. É óbvio que muita coisa ainda pode mudar. Inclusive quando o São Bento voltar todo o seu foco na Série C, e se ele conseguir o acesso, né, vir motivado pelo acesso, o time de Sorocaba pode reagir. Mas eu acho que para uma briga por classificação não deve ter muito tempo não. Eu acho que já passou do tempo. Bom, agora vamos mudar a chave aqui, vamos mudar o foco, vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro, que tem segunda rodada neste final de semana. Vamos falar grupo por grupo para ficar mais fácil, né? Para não ficar indo e voltando toda hora para sábado, volta para domingo, vai para sábado, volta para domingo. Então a gente vai falar jogo a jogo por grupo. Então vamos começar pelo grupo 1. O grupo 1, que nós vamos ter aí o jogo entre o Vilenense, né? Tem que aprender a falar esse nome, Vilenense, jogando contra a equipe do Ji-Paraná. O Ji-Paraná empatou na estreia, né? E enquanto que o Vilenense foi derrotado. Então o Vilenense aí buscando seu primeiro ponto aí no campeonato. Também teremos aí o líder Fest, o Fest que venceu na estreia, venceu o Galvez na estreia por 5-1. O Fest vai encarar a equipe do Rio Branco, que também venceu na estreia, Rio Branco do Acre. Então um jogo aí valendo a liderança do grupo 1. Seguindo com a rodada, o Atlético do Acre encara o Bragantino do Pará. Esse jogo aí, todos esses jogos que eu tô falando vão acontecer no sábado, tá? Então, para se situar, esses 3 primeiros jogos do grupo no sábado, o último deles, o Atlético do Acre jogando contra o Bragantino. O Atlético empatou na estreia e o Bragantino foi um dos que venceu. Então também é um jogo aí que, dependendo do que acontecer no jogo entre Fest e Rio Branco, o Bragantino pode alcançar a liderança isolada. O jogo do Vilenense contra o Ji-Paraná às 16 horas. Às 19 horas o Fest joga contra o Rio Branco. E também às 19 horas o Atlético do Acre jogando contra o Bragantino. Rodada completada no domingo às 16 horas. Independente do Pará contra a equipe do Galvez. Esses serão os jogos então deste domingo, válido pelo grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D. Vou aumentar aqui um pouquinho a tela, assim fica mais fácil enxergar, né? Pronto, agora tá mais fácil. Partindo para o grupo 2, vamos ver quem que vai jogar no grupo 2. O grupo 2, teremos aí um jogo, vai ser só na próxima quinta-feira, dia 8 de outubro, então daqui a 2 semanas, porque o Motoclube está envolvido na decisão do campeonato lá do Maranhão, né? Tá jogando contra o Sampaio Correia. Então, corrigindo o que eu disse no começo, nesse final de semana serão 31 jogos e não 32. Tô vendo aqui então que o jogo do Motoclube contra o Sinop passou para quinta-feira, dia 8 de outubro, às 19h30. Mas o grupo terá ainda outros 3 jogos. A rodada começa no sábado com o Santos do Amapá. O Santos aí que tomou uma goleada de 4-0 na estreia.
jogando contra o Altos do Piauí, outra equipe que também foi derrotada. Ainda no sábado, 16 horas também, o River joga contra o Baré. O Baré empatou na estreia, o River foi um dos que venceu. O River aí também buscando aí para se manter nas primeiras colocações. E o São Raimundo de Roraima joga contra o Juventude Samas. O Juventude Samas, que é o líder do grupo pelos critérios de desempate, venceu o Santos do Amapá por 4-0 na estreia. Então, o Juventude Samas aí, que foi semifinalista do Campeonato Maranhense, brigando contra o São Raimundo, que também venceu na estreia. Então, mais um jogo de líderes nesse grupo. Jogo São Raimundo de Roraima e Juventude Samas, domingo, 17 horas. Próximo jogo, vamos para o grupo 3. O grupo 3, a rodada começa no sábado, com o Globo recebendo o Guarani de Sobral às 15 horas. O Guarani vai fazer aí o seu primeiro jogo na competição, né? Teve sua primeira partida adiada por conta aí de alguns jogadores terem testado positivo. A CBF adiou o jogo. Então o Guarani de Sobral fazendo aí seu primeiro jogo. E o Globo, que venceu na estreia, defendendo aí a sua liderança. Também no sábado, 15h30, o Floresta joga contra o América de Natal. O Floresta, que é um dos times que perdeu na estreia, e vai encarar o América, que empatou 0-0 com o Campinense na estreia. Falando no Campinense, o Campinense joga sábado, 16 horas, contra o Afogados, lá no Estádio Amigão. O Campinense é um dos líderes, é um dos times que estão no meio da tabela ali com um ponto. Vai jogar contra Afogados, esse sim, um dos líderes da chave, ao lado do Globo, com 3 pontos ganhos. Também no sábado, então nesse grupo 2 aí, todos os jogos serão no sábado. Também nesse sábado, a equipe do Salgueiro, que deveria ter jogado na estreia contra o Guarani, e que também teve aí, que também não entrou em campo, né? O Salgueiro vai fazer seu primeiro jogo na Série D contra a equipe do Atlético da Paraíba. Então esses são os jogos do grupo 3, todos eles no sábado. Esse jogo do Salgueiro marcado para as 19 horas. Próximo grupo, vamos para o grupo 4. O grupo 4 terá apenas um jogo nesse sábado. A equipe do Coruripe, que perdeu na estreia, vai jogar contra o Potiguar. O Potiguar empatou na estreia, né? Teve muitos empates nesse grupo aí na primeira rodada. Então, o Coruripe aí, a única equipe que não pontuou no grupo na primeira rodada, vai receber o Potiguar. No domingo, às 15h15, horário quebrado, hein? 15h15, o Central joga contra o Itabaiana. As duas equipes empataram na primeira rodada. O Frei Paulistano recebe no domingo, às 16 horas, a equipe do Vitória da Conquista. O Vitória da Conquista foi o único time desse grupo que venceu na primeira rodada e o Frei Paulistano empatou. E no domingo, 16 horas, a equipe do ABC de Natal joga contra o Jaciobá. Jogo este marcado lá para o estádio Frasqueirão, em Natal, domingo, 16 horas. Grupo 5, vamos embora para o grupo 5 então. O grupo 5, todos os jogos também a ser disputados nesse sábado, dia 26. Rodada começa às 15 horas com a equipe do Vitória do Espírito Santo, que perdeu na estreia, jogando contra o Aparecidense, outro que também foi derrotado na primeira rodada. Às 16 horas, o Goianésia, o Goiânia, que também perdeu na primeira rodada, encara o União Rondonópolis, que vem no empate. O Operário de Vargem Grande, uma das equipes que venceu na primeira rodada, joga agora sim contra o Goianésia, outro time que venceu na primeira rodada, duelo aí que vale a liderança isolada desse grupo. Já o Águia Negra recebe a visita do Real Noroeste, o Real Noroeste que venceu os 2 jogos contra o Aquidauanense lá da fase preliminar, venceu na estreia e agora encarou o Águia Negra, o Real Noroeste aí também tentando aí beliscar a liderança do grupo 4. Todos esses jogos no sábado, só repassando os horários. O Vitória joga contra o Aparecidense às 15 horas. O Goiânia joga contra o União Rondonópolis às 16 horas. Também às 16 horas o Operário joga contra o Goianésia. E às 17 horas o Águia Negra recebendo o Real Noroeste. Esses são os jogos então do grupo 4. Bora para o grupo 5. Aliás, grupo 5 esse, né? Vamos para o grupo 6 agora. É tanto grupo que a gente se perde. Rodada do grupo 6, que vai ter clássico nesse grupo, nessa rodada, hein? A rodada começa às 16 horas com o Palmas de Tocantins recebendo o Tupinambás. O Tupinambás venceu na estreia e o Palmas foi derrotado. Também no sábado, só que às 17 horas, o Bahia de Feira de Santana encara a equipe do Vila Nova de Minas Gerais. Esse jogo lá na Arena Cageiro.
Aí, como eu falei, às 17 horas no Bezerrão, vamos ter o clássico Gama e Brasiliense. O Gama e o Brasiliense venceram na estreia, então um jogo que vale a liderança. E fechando a rodada também no sábado, jogo às 19h30, a Caldense joga contra o Atlético Alagoinha, da Bahia. Então, esses aí são os jogos do grupo 6. Bora pro grupo 7, que vai ter também aí jogo bastante interessante, duelo de líderes, hein? No grupo 7 são 3 jogos no sábado e 1 no domingo. A rodada começa às 15 horas com o Bangu que empatou com o Mirassol na estreia, jogando contra o UFC Cascavel do Paraná. Às 15 horas também, a Cabo Friense joga contra o Mirassol. A Cabo Friense, que empatou na estreia, encara o Mirassol, que também empatou na estreia. Muitos empates aí nessa primeira rodada. Aí, como eu falei, às 18 horas lá na Arena Fonte Luminosa, jogo de líderes. A equipe da Ferroviária recebe a Portuguesa Carioca. Os dois times venceram, né? Os dois únicos do grupo a vencer na estreia. Então esse jogo aí vale a liderança isolada. Ferroviária aí jogando em casa, tendo a chance de se isolar na liderança. Mas o técnico da Ferroviária já considera a Portuguesa como o adversário mais forte do grupo. Fechando a rodada no domingo, às 16 horas, um jogo entre equipes paranaenses. O Toledo joga contra o Nacional. Esse jogo então no domingo, às 16 horas, no estádio 14 de dezembro, fechando a rodada do grupo 7. Para finalizar a primeira rodada, a segunda rodada, vamos para o grupo 8. O grupo 8, a rodada começa no sábado às 16 horas, com o Grêmio Novo Horizontino, que empatou na estreia, né? Empatou com o Joinville na estreia, recebendo a visita do Pelotas, um dos que venceu. Também no sábado, às 16 horas, o Marcílio Dias joga contra o Joinville, duelo aí de equipes catarinenses no grupo. Também no sábado, às 17 horas, o São Luís vai receber a visita do São Caetano, assim como o São Bento e São Caetano também envolvido aí na briga pelo acesso no Campeonato Paulista da Série A2. Primeiro jogo, quarta-feira, o São Caetano empatou fora de casa com o 15 de Piracicaba. Próxima partida será na outra quarta-feira. E o São Caetano precisando vencer aí para voltar para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Então é exemplo do que fez no jogo contra o Caxias. O São Caetano vai com time misto, vai com jogadores reservas ou com aqueles que não podem jogar o Campeonato Paulista porque passou o prazo de inscrição. O São Caetano, após a parada do futebol e já com a Série A2 em andamento de novo, trouxe vários jogadores. Então esses jogadores aí que não podem jogar o Paulista que estarão em campo. Fechando a rodada, no domingo, o Caxias, que venceu o São Caetano na estreia, encara o Tubarão, né? O Tubarão que foi uma das equipes que perdeu na primeira rodada. Então Caxias e Tubarão fechando a rodada aí do grupo 8. Domingo, 15 horas, lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Então esses aqui foram os jogos da rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro, da Série C e da Série D. Então é isso aí, gente. Esse aqui foi mais um vídeo então. Se você gostou, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo aqui, ative as notificações para você ser notificado sempre que sair vídeos novos, porque aqui vídeo não tem hora para sair. Saiu informação, acabou um jogo, a gente está gravando o vídeo e colocando no ar. Então se você ainda não é inscrito, ó, clica aqui embaixo aqui, ative as notificações e fique por dentro dos últimos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.